isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vim falar para vocês do Enem 2019 para você finalizar com chave de ouro as últimas 3 questões de biologia. Vamos lá e vamos fazer com chave de ouro. Espero que vocês gostem bastante dessa resolução, beleza? Aqui é Rodrigo Eberhardt. Aprenda mesmo. Vamos lá. Então aqui a gente está tendo, a gente está visualizando então a questão 127, né, pessoal? O 2,4 dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons nas mitocôndrias, na mitocôndria, e apresenta um efeito emagrecedor. Então, ó, essa questão você deve primeiro dar uma olhada aqui no comando da questão. Ó. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao ou a obstrução da cadeia respiratória, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, diminuição da produção de acetilcoenzima A, inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea, e redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Bom, a gente deve pensar, ciclo de Krebs não pode ser, porque senão a célula morre. Né? Você interrompe o ciclo e não forma ATP. Diminuição da produção de acetilcoenzima A, mesma coisa, vai bloquear todo o sistema, praticamente não vai ter produção de ATP. Inibição da glicólise. Se inibir a glicólise, não forma energia, a mitocôndria não funciona. Então eu vou ficar entre A, que é a obstrução da cadeia respiratória, onde ocorre a produção de aproximadamente 30 moléculas de ATP, depois eu vou explicar com mais calma, e a letra E de Eberhardt, né, que é a redução na produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Bom, essa questão, viu, galera, ela foi considerada difícil, tá? No caso aqui, a mais difícil da área de biológicas, tá? Disparado foi a mais difícil. Então agora vamos se concentrar na leitura do texto para a gente conseguir efetuar a questão. Então vocês viram que o conhecimento é um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria, apresenta o efeito emagrecedor. Então muitos alunos vão ficar entre maior consumo de ácidos graxos, que é a gordura, e gasto celular de nutrientes, tá? Resultando em maior gasto de nutrientes. Essa questão é muito melandrosa e tem que tomar um certo cuidado. Então, contudo, por ser perigoso, pela ocorrência de casos letais de morte, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. No Brasil é proibido. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons, H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Então, 2,4 dinitrofenol, aí loss, perda, agente de perda com significante grau de toxicidade, aguda, né, de toxicidade e risco de morte. Jornal de Toxicologia Médica. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao... Bom, ele está dizendo que lá na mitocôndria, eu vou mudar a cor aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, na questão. Ele está falando que lá na mitocôndria, a gente tem então o bloqueio dos prótons que passam entre a membrana interna. Então veja aqui, ó. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço entre as membranas, nesse espaço aqui, ó. Aqui é a membrana externa, certo, pessoal? E aqui eu tenho uma membrana o quê? Interna, certo? Beleza, até aqui tudo bem? Espero que você tenha entendido. Aí o que vai acontecer?
Ele está dizendo que nesse espaço, os prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando à matriz mitocondrial. Esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Bom, membrana interna, então vai ter aqui umas proteínazinhas, tá? São proteínas da membrana, que eu posso até aumentar esse desenho aqui para você entender, ó. Veja aqui, ó. Então, o que está rolando aqui? Existe uma proteína que ela vai deixar passar os prótons, H+. Então, vamos diminuir de novo, para você entender. Os H+, são provenientes, tá? Eles têm um fluxo aqui, ó, tá? H+, para a produção de ATP. Então, existe uma maquininha que ela fica girando aqui com bastante H+, que fica passando para lá e para cá. E aqui existe, então, uma proteína, tá? Uma proteína que vai gerar, vai fabricar ATP através desse gradiente de H+, certo? É como se fosse uma torneira que passasse água e aqui gerasse energia elétrica, tá? Para a produção de alguma coisa. Aqui no caso é a adenosina, deixa eu escrever de novo aqui, trifosfato, adenosina, trifosfato. Nossa, aqui tá horrível a minha letra, mas tudo bem. Então, adenosina, trifosfato. Então, aqui vai passar H+, vai gerar, então, energia suficiente para a produção, então, de ATP. Então, esse fluxo de H+, que são os prótons, que ele falou agora há pouco, tá? São os prótons, carga positiva, beleza? Então, é nessa transmembrana que vai gerar ATP. Então, por lógica, vai ter uma redução na produção de ATP. Só para lembrar, essa estrutura que eu desenhei aqui é a mitocôndria, beleza? Só para ficar bem claro isso. Tá? E dentro da mitocôndria, qual é a função das mitocôndrias? Produção de energia para a fabricação de ATP, adenosina com 3 grupos fosfatos. Beleza, galera? Então, basicamente, é dessa forma que os seres vivos retiram alimentos quebrando carboidratos, lipídios e também, por último, proteínas, tá? Mas basicamente carboidratos e proteínas. Então, não vai ter uma obstrução aqui no caso da cadeia respiratória, resultando em maior consumo de ácido graxo, certo? Então aí foi o erro, a maioria das pessoas anotou isso. A B está errado, que não é o bloqueio do ciclo de Krebs, nem do acetilcoenzima A e nem inibição da quebra inicial de carboidratos, tá? O ciclo de Krebs, para quem não sabe, é um ciclo intermediário que vai favorecer a produção, então, desse H+, que vai produzir, então, vai gerar água e também vai gerar ATP, beleza? Então, basicamente, a resposta é letra E, de eita, que questão difícil. Para quem não conhece bioquímica, galera, essa questão se torna difícil, tá? Então, eu vou julgar que ela é D. Na hora da prova, eu deixo ela por último. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. Então, essa aqui é a questão agora de número 130. Então, vamos a ela. Na questão de 130, o que a gente tem aqui? Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Isso aí acontece em todas as casas, né, pessoal? Uma hora ou outra, a gente pode errar aí a dosagem de sal, né? E aí, ó, para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas. Então, dentro da panela, a gente pode entender que esse feijão estava com excesso de cloreto de sódio, que é o sal, tá? Aí é colocado então as batatas vão ser colocadas lá dentro da panela, e vão atrair essas moléculazinhas, essas moléculas de sal,
para dentro dessas células, tá? Vão ser absorvidos. Então o sal vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser atraído, né, pela batata. Beleza? Batatas cruas sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, perdão, as batatas estavam salgadas, porque absorvem parte do caldo com excesso de sal, beleza? Isso é um truque, né? Que muitas cozinheiras e cozinheiros usam para retirar o sal em excesso de algum alimento, aqui no caso feijão. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Ó, o sal, ele, no caso aqui, ele é um componente, né? Que vai ser atraído pelas batatas. Então, ele vai entrar dentro das batatas. Então, esse é o conceito que a gente tem que prestar atenção. Beleza? Bom, nas batatas existe uma membrana plasmática, né? Nas células das batatas, etc, etc. Então, o que a gente pode descartar inicialmente aqui nessa questão? A osmose, né? Então, a diz assim, osmose. Como então o sal foi absorvido pelas batatas? Por envolver apenas o transporte do solvente? A água é o solvente. Então não é o sal. O sal aqui no caso é um soluto. Tá? Eu vou considerar ele como um soluto. Uma substância que está dissolvida na água. Beleza? Basicamente é isso. Fagocitose? Não. A batata ela não realiza fagocitose. Quem realiza fagocitose são os protistas, basicamente outras células, como os macrófagos dentro do nosso corpo, células de defesa, que se alimentam de partículas sólidas. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, eu já estou descartando A e estou descartando B. Beleza? No caso aqui, ó, por que eu descarto, eu vou descartar C também, ó. Na C de Canadá, ele está dizendo exocitose, movimento de exportação de substâncias. Então não tem nada a ver, a batata não está exportando, ela está importando uma substância, que no caso aqui é o que, gente? É o sal, beleza? Então eu já deleto ela na prova, já corto, então vai sobrar item D e letra E, beleza? Pinocitose, pino vem do latim, quer dizer líquido. Citose, englobamento, nesse caso. Então, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado? Não é o caso também, porque a pinocitose é um englobamento de líquidos. Logo, nós ficaremos com a resposta letra E de... Eita! O Eberhard matou a questão. Então, é difusão, passagem de dois meios do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração, certo? Que é a difusão. Difusão, então, o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. Qual o gradiente de concentração? O sal em grande quantidade, ele vai passar para o meio que está em menor concentração de sal. Beleza? Então, isso aqui é o processo chamado difusão. Tá bom? Do maior para o menor. Beleza? E aí você tem, então, essa capacidade fantástica, que é o inverso da osmose, basicamente, né? Então tá aí. Então, ó, só para você lembrar, a difusão, então lembra aí, ó. Difusão é a passagem de soluto, que aqui no caso, qual é o soluto? O sal, de um meio mais concentrado para um meio que menos concentrado de solutos. Então passou do caldo com sal, caldo de feijão, para as batatas. É isso aí. E aí a gente finaliza essa questão. Belíssima questão. Também lembrando a vocês que você deve lembrar que o Enem cada vez mais com cara de vestibular. Mas é uma questão fácil, tá? Envolve então os conceitos básicos de transporte de substâncias através das membranas
ou transporte de substâncias, tá legal? Então, uma questão fácil, porém, o aluno, o estudante, ele tem que ter conhecimento prévio. Então, essa questão envolve teoria relacionada, então, ao transporte de substâncias, beleza? E aí você mata essa questão de forma bem tranquila, bem sossegada. Beleza, galera? Então, letra E de Eberhard. Eita, nós. Vamos lá pro Enem. Vem, vamos lá. Agora para a última questão, hein? Vamos lá. Pessoal, The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, robótico, biônico, né? Que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico, que é a mistura da palavra vivo com robótico, né? Biônico, eletrônico e vivo, né? O rim biônico possuirá duas partes que incorporarão recentes avanços da nanotecnologia, estruturas de bilionésimo de metro, 10 a menos 9 metros, filtração de membrana e biologia celular. Então, tripé é nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para pessoas que dependem da hemodiálise, que é aquela máquina que filtra o sangue para pessoas que têm insuficiência renal para a sobrevivência. Então tá aí o site da Universidade da Califórnia, São Francisco, né? Tá bom? O dispositivo criado promoverá diretamente a... Ele está dizendo então, ó, Kidney Project. É um projeto, então, de um rim biônico. Logo, o rim biônico, qual é a função principal dos rins? Promover o quê? A filtragem do sangue das pessoas. Sim ou não, galera? Lembra? Os rins têm, então, a parte cortical com 1 milhão de néfrons, né? Lembra? 1 milhão de néfrons em cada lado, tá? Aqui eu estou mostrando o rim direito, por incrível que pareça, em anatomia é o contrário, né? Se eu tiver aqui com o corpo da pessoa, tá certo? Então você tem aqui, ó, o rim vai ser o rim direito, ó. Se você virar ele para você, você vai entender que aqui é o rim direito, beleza? E aqui cheio de estruturinhas que vão fazer a filtragem do sangue, beleza? Aí o sangue vai, na verdade, o que vai acontecer aqui? O fígado vai fazer o ciclo da ornitina, que é um ciclo muito importante, que também, paralelamente a isso, o fígado ele vai, então, remover a ureia. Então, a ureia, que é tóxica para o corpo humano, será eliminada, né, pela corrente sanguínea, que vai ser filtrada pelos rins, e aí nos ureteres, então ureter, vão levar até a bexiga, tá? E da bexiga até a uretra. Tudo bem, gente? Tá entendido? Então nós temos aqui a estrutura, aqui final a urina sai pela uretra, masculina e feminina, né? Beleza? Na uretra, então, é removido o xixi, a urina. A urina, então, tem remoção de ureia. Então, o dispositivo criado promoverá diretamente a remoção de ureia, tá bom? Que é extremamente tóxica. Então, esse é o conceito básico do sistema excretor humano, né? Excreção só de lipídios? Não. Excreção de lipídios? Basicamente não. Síntese de vasopressina? Sim, é importante, mas é feito no átrio, no coração. Transformação de amônia? Isso é feito no fígado. Aqui é o fígado, onde eu mostrei. Então, tá? O fígado vai promover o ciclo da ornitina, que basicamente está ligado à quebra de proteínas e retirada do NH3 da amônia, né? E transformação em ureia, ciclo da ornitina. Transformação da amônia? Não é no rim que acontece isso, é no fígado. E fabricação de aldosterona? Não. A aldosterona, ela é criada aqui, ó,
na glândula suprarrenal. Então, a aldosterona é um hormônio do estresse, né? Hormônio do estresse e retirada de sais, né? Minerais, cloro, sódio, né? Etc. E aí é a glândula suprarrenal, tá? Suprarrenal. Beleza? Também conhecida como adrenal, que aqui é a produção de adrenalina, né, gente? Tá bom? Então, glândula suprarrenal. Beleza? Então tá aí, ó, remoção de ureia. Bem, amigos, finalizamos o Enem. Espero que você tenha gostado. Desculpe a minha letra, ainda estou brigando com essa ferramentinha aqui eletrônica, com a minha caneta eletrônica aqui, ó, só para vocês verem. Às vezes dá muito trabalho. Ei, filhão. Então, finalizamos o Enem. Um grande abraço. Dá tchau. Dá tchau. Ei, tchau. Obrigado, galera. Curta o canal, curta o vídeo e se inscreva no canal lá. Dá um joinha, pessoal. Dá um joinha aí, pessoal. Aê.